A empresa a Safe Médico está crescendo, né? Tá em expansão. Estamos tomando conta do território do Paraná. Iremos entrar logo em Cuiabá, né? Curitiba. Os funcionários têm muito serviço para vocês, principalmente para emitir nota, né? Nota de faturamento. Amém. Então, isso é importante, né? Então, vamos continuar fazendo um belo trabalho aí, tá, pessoal? Eu agradeço a toda a equipe de vocês, toda a nossa equipe, né? Trabalha comigo há anos, acreditou na nossa ideia, não tem preguiça, né? Sabe tocar bem a empresa quando a gente não tá lá. Eu agradeço a cada um de vocês. Tá? Obrigado aí por estar acompanhando a gente aí durante esses 10 anos. Tá? Jordânia aí, que agora faz parte da diretoria, né? Tá chegando, era vendedor, como me ajudou bastante, ele tá assumindo um cargo na direção. Tá? E aí tem espaço para todo mundo, né? Vamos trabalhando aí, cada um tem seu espaço. Eu acho que logo a gente vai ganhar o Brasilzão aí. Vamos abrir outras distribuidoras. Acho que é só. Vamos. Tudo bem. Pessoal, é o seguinte. Nós estamos hoje entrando numa outra dimensão. Nós estamos pensando na empresa futuramente. Tá? E falar sobre o compliance é isso. Compliance, em inglês, quer dizer to comply. Isso quer dizer estar em conformidade. E é isso que a gente vai buscar hoje na empresa. Eu estava conversando com a Heloísa que quando teve a primeira conversa inicial sobre o compliance, pareceu assim uma coisa muito longe, muito distante daquilo que a gente conhece. Seria uma adoção de uma estrutura, uma nova estruturação que seria muito diferente. De fato, não. Eu acho que a gente trabalha sempre com muita conformidade em tudo que faz. A gente tem muito respeito pelo trabalho e por aqueles que estão junto com a gente. Então, hoje, a gente começa uma nova etapa, começa um trabalho. Aí, eu espero e preciso contar com todos vocês, porque esse trabalho não é meu, esse trabalho não vai ser do Márcio, esse trabalho vai ser da equipe. A gente não vai conseguir fazer isso sozinho. Então, cada um vai precisar contribuir, cada um vai ter que se esforçar. E aí, vocês vão ver ao final que nós vamos estar assumindo formalmente o compromisso de estar trabalhando junto nessa nova perspectiva, certo? No mais, o que eu posso dizer para vocês, muito obrigada. O Márcio já falou um pouco da nossa história, já falou um pouquinho de nós, né? Já tivemos fases muito difíceis, a Helena acompanhou, o Jordânia acompanhou, a Rafa acompanhou também. Hoje em dia, a gente fica muito feliz quando tem muita urgência aí para a gente faturar, porque urgência a receber é urgência para entrar, e nós somos uma equipe muito boa. O que eu espero é poder continuar com vocês e a gente continuar entendendo toda a empresa, toda a nossa estrutura como um grande conjunto. Eu não sou mais importante, eu não sou mais do que ninguém. Eu sou aquele que está dentro do grupo para contribuir. E que cada um saiba olhar para o outro, dando a devida importância a ele, a que ele é dentro daquele todo. Tá? E é só o que eu quero de vocês. No mais, muito obrigada e vamos trabalhar. Muito bom, muito boa tarde. Eu acho que daqui eu fujo da luz, é melhor. Pessoal, em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês da nossa enorme alegria por poder participar desse momento tão importante, né, na história, nessa trajetória, nessa jornada da empresa Safe Medical. Eu tenho alguns motivos para comemorar, né, estar aqui hoje com vocês. Em março de 2020 foi meu último treinamento presencial. Março de 2020. É muito bom voltar a ter essa interação, estar próximo das pessoas, olhar no olho das pessoas, ter uma comunicação eficaz. Não é? Porque o programa de compliance, ainda que seja facilitado pelas tecnologias, pelas
todas essas plataformas que hoje nós temos à disposição, nada disso substitui o olho no olho. Tá? Quando nós queremos levar uma informação de qualidade, quando nós queremos trazê-los para dentro, digamos assim, do programa de compliance. Portanto, é uma alegria estar aqui com vocês, não é? De Campo Grande, o pessoal também de Londrina, por ter a participação, por ter a oportunidade, então, de estar junto com vocês. A pandemia, de fato, mudou muita coisa, a pandemia trouxe muito sofrimento, não é? Muita dor para muitos de nós. Para mim trouxe bastante. Eu perdi o meu melhor amigo, perdi o meu pai no dia 1º de janeiro desse ano. Um senhor gente boa, um senhor meu exemplo de integridade, uma pessoa que, claro, seus 84 anos já estava com algumas enfermidades, com alguns problemas de saúde, mas ele, nos últimos 15 anos, viveu com qualidade de vida. Há 15 anos atrás, eu estava morando em Salamanca, na Espanha, fazendo meu doutorado. E há 4 anos eu não vi o meu pai. E ele, então, porque ele não conseguia se locomover. Ele tinha problema nos 2 joelhos. E eu não tinha condições de ficar vindo para cá, de visitá-los, enfim. O dinheiro que eu tinha, eu aproveitei para fazer alguns cursos e ficar por lá. Mas, 5 meses antes de eu voltar para o Brasil, ele foi me visitar com a minha mãe. Minha mãe insistiu demais. E foi uma situação muito impactante para mim ao recebê-lo, ao vê-lo no aeroporto, ao sair da sala de desembarque, de cadeira de roda. Não foi fácil porque, afinal de contas, ele sempre foi um homem forte, um homem muito ativo, participativo, ajudando todo mundo, sempre querendo contribuir de alguma maneira, e vê-lo ali sentado, limitado, na cadeira de roda, foi de fato muito impactante. Mas, logo em seguida ao seu retorno ao Brasil, ele fez uma operação, colocou a primeira prótese no joelho, e em seguida colocou a segunda prótese. E ganhou qualidade de vida. Então, assim, claro que muito triste, sinto muita falta dele, mas eu agradeço a Deus por ter vivido esses 15 anos perto dele, vivido aqui em Campo Grande, eu saí muito cedo de casa e pude, então, estar ao lado dele com qualidade de vida, que é o mais importante. Se ele voltasse agora, depois da UTI, como minha mãe voltou, graças a Deus, ele não teria, talvez, qualidade de vida. E o que nós estamos aqui, na verdade, tratando é de saúde, é de qualidade de vida. Essa empresa promove isso. É a sua grande causa, é o seu grande propósito maior. Então, de fato, tenho uma alegria imensa de retornar aos treinamentos presenciais, de estar aqui hoje participando dessa trajetória, dessa jornada de uma empresa que lida com a saúde, que lida com a qualidade de vida das pessoas. A lembrança do meu pai foi imediata enquanto eu conversava com o Elô, produzia o material. Então é uma felicidade enorme estar aqui. Estar aqui também é uma felicidade por ter a oportunidade de dividir esse palco com a Heloísa. É o primeiro trabalho que nós fazemos juntos, uma profissional super qualificada. Desde o primeiro momento que eu a conheci, já identifiquei logo valor. Então, muito obrigado, Elô, por estarmos juntos aqui na Safe Medical. Agradeço o diretor-presidente, o senhor Márcio Nascimento Macedo, a diretora financeira, Luciana Kemi, que também é a diretora de compliance. Registrar, portanto, esse treinamento que é específico para o código de conduta da empresa Safe Medical. Um treinamento voltado para os seus colaboradores. Tá? Importante fazer esse registro. Né? E é, de fato, o primeiro treinamento, né? Digamos, de um sistema de compliance que está nascendo. Tá?
o primeiro treinamento é algo mais genérico, né? Depois vocês vão ter, fatalmente, treinamentos mais específicos, né? Com públicos mais específicos, temas mais específicos. Então, isso é um evoluir, tá? Então, aqui a ideia é, talvez, desmistificar, traduzir um pouco alguns conceitos, trazer alguns exemplos, tornar toda essa informação, que para vocês provavelmente é muito nova, tornar essas informações palatáveis, né? Eu ouvindo o senhor presidente, a senhora diretora financeira, é muito bacana quando a gente escuta a história da empresa, né? A sua ligação com a saúde desde há muito tempo, né? A Luciana jogando luz no aspecto da visão de futuro, o que a empresa pretende alcançar, assim como o senhor presidente também ressaltando a sua ambição, né, positiva, neste caso, de alcançar todos os seus objetivos de longo prazo, pessoal. Essa é uma palavra que faz absolutamente toda a diferença quando nós falamos de ética, sistema de integridade, sistema de ética, sistema de compliance. O primeiro ponto que eu desejo ressaltar aqui tem muito a ver com o que eles disseram, essa visão de futuro. O propósito maior para a existência da empresa, né? E essa visão de futuro, ou seja, para que a empresa existe? O que a empresa deseja alcançar no longo prazo? E propósito é algo intangível, é muito abstrato, de modo que nenhuma empresa vai, de fato, alcançar o sucesso, gerar valor no longo prazo, se ao lado do porquê é o propósito, porquê é a causa, a grande causa, a empresa não alcançará o sucesso se ao lado do porquê não estiver muito claro o como. O que é o como? É o meio, é o veículo, é a estrutura organizacional, são os processos, a governança e o sistema de compliance. Reparem bem, sistema de compliance baseado em valores. Isso também faz uma enorme diferença, uma diferença conceitual. Porque aqui nós não estamos tratando de um sistema de compliance baseado apenas no cumprimento normativo. Nós não estamos falando apenas de um sistema de compliance para que haja o cumprimento das regras estabelecidas pelo Estado, pelas normas externas à empresa, tá? Então, é muito importante que ao lado do porquê, desse propósito maior, dessa visão de futuro, haja os valores. Muitas startups hoje, com excelentes propósitos, elas não sobrevivem justamente porque elas não têm os processos, porque elas não têm a estrutura organizacional, a parte burocrática, digamos assim, tá? Burocrática no bom sentido, tá? Nada de pejorativo aqui. Então é importante que nós tenhamos o porquê junto com o como, né? Toda essa estrutura, todo esse processo, sistema de governança, sistema de compliance, ele dá concretude. Ele concretiza, portanto, o que é intangível. O propósito. Então, veja, um único exemplo para tornar a coisa mais visível. Se a SAFE tem como propósito maior construir um mundo com mais saúde e menos dor, faz todo sentido que ela desenvolva um código como esse. Ou seja, materializando o seu propósito maior. Faz todo sentido que ela tenha um código como esse, que quando aplicado através de algumas políticas específicas, ele garantirá, por exemplo, que haja, veja bem, aí eu me remeto às palavras da Luciana, do todo, do grupo, a concretização de um código de conduta, ou um código de ética, como esse código cita 7 vezes a palavra ética. Eu entendo que esse código seja um código de ética, e não tem nada de ruim, nada de pejorativo falarmos disso. Porque
O sistema mais efetivo, de fato, é aquele que é baseado em valores. É o sistema baseado na ética, não é o sistema de compliance estritamente considerado. Tá? Então, se a Safe tem um código como esse, a aplicação desse código ele vai garantir, por exemplo, que haja uma relação emocionalmente saudável entre vocês, entre os colaboradores e os diretores, entre os pares, e vai garantir que vocês tenham um ambiente psicologicamente seguro. Essa é a palavra mais utilizada desde o início da pandemia e faz todo sentido, porque é o caminho para que nós tenhamos um sistema de integridade, um sistema de compliance efetivo. Não é? Garantirá a vocês que então tenham um ambiente psicologicamente seguro para que cada um de vocês seja realmente quem você é, com todas as suas diferenças e limitações. Tá? Ou seja, o sistema de compliance ele cria condições para que vocês não sofram uma situação de dor psicológica por fingirem ser quem não são. A partir do momento que vocês entram na empresa, vocês não têm que usar qualquer tipo de máscara, qualquer tipo de capa, fingindo ser quem não são. Porque vocês perdem, a empresa perde em produtividade. Cada um aqui é diferente do outro, tem a sua singularidade, tem as suas forças, tem as suas fraquezas e está tudo bem. E está tudo bem. O sistema de integridade, portanto, quando aplicado, através da aplicação de um código de conduta, através da aplicação de políticas específicas, ele garante o bem-estar do grupo, como um time. Tá? Todos os 15 valores previsto no código de conduta da Safe podem e devem ser concretizados por um sistema de compliance bem estruturado. Né? Vou citar apenas alguns valores que fazem ligação com o que eu acabei de dizer. Que cada um, então, venha para dentro da empresa e não deixe para fora no estacionamento os seus valores, as suas opções sexuais, não importa. Entra na empresa sendo o que realmente são. Quem ganha é a empresa. Tem no código, por exemplo, como visão de futuro, ser uma empresa inovadora. A empresa ganha quando você tem pessoas diferentes, com culturas diferentes. Quando tem diversidade, esse é um dos seus valores. Está aqui, diversidade, verdade, empatia, honestidade, transparência, ética, respeito, confiança, trabalho em equipe, entre outros. A excelência. Não foi por acaso que eu mencionei a palavra devem. Né? Devem ser concretizados. E também não foi à toa que eu deixei o valor da excelência por último. Porque todos os demais valores, quando concretizados por um sistema de compliance, ele vai fazer com que lá na ponta vocês performem com excelência. A cada colaborador presente na empresa, estando feliz, entrando na empresa por inteiro, com integridade, ele vai produzir mais, ele vai engajar mais e a empresa só ganha com isso. Ganha o cliente, que vai ser melhor atendido, ganha os parceiros, ganha os fornecedores. Tá? Então, quando a empresa alcança o equilíbrio entre o porquê, o como e o quê, que é o chamado círculo dourado, é um círculo com 3 faixas. No centro tem o porquê, a partir do qual tudo isso advém, tudo isso deriva. O programa de integridade está ligado ao porquê. Não é? E aí ele vai ganhando concretude. Então, na segunda faixa tem o como e depois o quê. O quê já é a concretude do porquê. É o produto, é o serviço. Tá? E o sistema de integridade faz com que tudo isso seja equilibrado. Quando a empresa alcança o equilíbrio entre porquê, como e o quê, portanto, ela tem um caminho aberto para o sucesso de longo prazo. Eu vou trazer aqui um exemplo de uma companhia aérea norte-americana, a Southwest Airlines.
Só para mostrar para vocês o quanto vale a pena investir no equilíbrio desses 3 eixos. Né? Porque muita gente fala que empresa com propósito é empresa que abraça a árvore, não é assim? Que não tem ligação com o resultado, com o retorno financeiro, com a parte quantitativa. Veja a Southwest. Ela é a única empresa aérea do mundo a ter lucros por 50 anos consecutivos, desde o início da década de 70. Ou seja, uma empresa que teve lucros durante 50 anos seguidos, passando por crises, por exemplo, década de 70, crise econômica mundial, crise do petróleo, depois passou por crise de 2008, passou pelo 11 de setembro, passou por várias crises e conseguiu continuar tendo lucro. É a primeira insatisfação dos clientes e dos seus empregados. Por quê? Porque deixou o propósito muito claro. Para você ter uma ideia do que os clientes sentem pela marca, no 11 de setembro, empresas aéreas sofrendo um baque enorme, os clientes, por livre e espontânea vontade, mandaram cheques para a empresa não quebrar. Veja o engajamento, veja o quão estreita é a relação da empresa quando tem um propósito muito claro e o seu cliente, o seu consumidor. Isso vale tanto para o consumidor, para o cliente externo, quanto para o cliente interno, que são todos vocês, os colaboradores, vale para os parceiros, vale para os fornecedores. E há 26 anos seguidos ela está entre as empresas mais admiradas do mundo. Quando você pergunta para um deles, né, como é que elas definem sucesso, elas dizem, sucesso não é apenas o resultado financeiro. Sucesso é, por exemplo, não demitir, não ter um plano de demissão, quando uma empresa, mesmo vivendo uma crise financeira, crise econômica, né, não dispensa os seus colaboradores. Olha o comprometimento que essa empresa tem com aquilo que eles priorizam em primeiro lugar, antes mesmo dos consumidores, antes mesmo dos clientes. Então tem tudo a ver com o que a Luciana disse sobre a importância do relacionamento entre vocês. O que essa empresa tem em comum, portanto, com outras empresas, né, que tiveram sucesso durante muitas décadas seguidas, é isso, pessoal. Elas colocam as pessoas em primeiro lugar. E mais do que isso, elas colocam os seus colaboradores em primeiro plano. Né? Eu poderia aqui citar, na linha do que sempre a gente vê em treinamentos de compliance, as pessoas fazem uma lista das empresas que passaram pelo rompimento desse equilíbrio entre porquê, como e o que. Empresas que passaram por grandes escândalos, fraudes, corrupção. É comum nós citarmos empresas para vocês terem uma noção do quão grave é uma crise ética em termos de reputação, em termos de imagem para uma empresa. Até porque muitas delas, após um grande escândalo, não sobrevivem. As grandes sobrevivem, tem cacife, tem estrutura para aguentar o rojão. Agora as pequenas não sobrevivem. Se nós pegarmos as empresas envolvidas na Lava Jato, por exemplo, algumas sobreviveram. Outras faliram, simplesmente faliram, não existem mais, por um escândalo de corrupção. E as que sobreviveram, o que elas fizeram? Mudaram o nome. Odebrecht não é mais Odebrecht, a Camargo Correia não é mais Camargo Correia, Camargo Correia agora é Mover, OAS se chama Meta, e a Odebrecht Novo Honor. Você sabia que elas tinham mudado de nome? Agora, funciona? Tenho dúvidas. Porque para mim, dependendo da empresa, é mais um atestado de confissão do que qualquer outra coisa. De nada vale o nome, mudar o nome. É aquela história da caixa de sabão em pó. Deixa a capa muito bonita, mas o conteúdo talvez não tenha mudado. A gente vai ver ao longo do tempo. E muitas dessas empresas, elas não vão, de fato, recuperar a confiança. A confiança dos consumidores, a confiança dos parceiros. Elas não vão recuperar o valor de mercado. Tá? Mas, ao invés de colocar, de fato, uma lista com grandes escândalos, eu prefiro, de fato,
fazer referências a essas empresas que de fato têm um propósito maior, que tem um sistema de integridade, um sistema de compliance baseado em valores. Tá? Porque, de novo, na linha daquilo que a gente tem dito, olhando sempre para o plano interno das empresas, as pessoas, os seus colaboradores. Quem é que sofre com esse processo degenerativo das empresas? Quem é que sofre com a falência das empresas, se não os colaboradores que perdem emprego? Pensem na família de vocês, caso vocês percam o emprego por não vai acontecer, né, pessoal? Mas um escândalo, uma crise de imagem, sofre muita gente. Não são só vocês, tá? Então, eu prefiro ressaltar, sim, esses exemplos de empresas que priorizam as pessoas em primeiro lugar, que priorizam os seus colaboradores, né? Como eu disse, eu não quero dar destaque aqui à dor, ao sofrimento, ou seja, as consequências, né, do não cumprimento. Por exemplo, esse código, quem vai falar disso, eu vou deixar para a Elô. Ela vai falar das consequências do não cumprimento. Eu quero ressaltar aqui a importância do sistema de integridade baseado em valores, daquilo que aquele sistema pode ter de positivo para vocês no dia a dia. Tá? Então, pessoal, o que eu quero destacar é que o sistema de compliance não é baseado só em comando e controle, que é uma ideia que a maioria das pessoas tem, quando tem o primeiro contato com o sistema. Né? Aumenta a burocracia, ou cria uma estrutura completamente diferente da nossa, ou de fato, puxa, um compliance officer vai ser um xerife, vai ser um delegado, vai entrar com o pé na porta, vai querer ficar dizendo não para todo mundo, né, inviabilizando projetos. Não é nada disso. Não é nada disso. Tá? O principal não é previsão de sanção, é prevenção de condutas desviadas. É preparar vocês com um treinamento desse, é criar condições para que se construa uma cultura em que cada um de vocês assuma a responsabilidade pelo futuro da empresa. Porque vai chegar uma hora que o sistema de integridade estará tão maduro, culturalmente falando, que ele sequer terá a razão de existir. Porque cada um de vocês vai vestir a camisa literalmente, vai entender os processos, vai chamar a atenção do seu colega quando esse colega estiver eventualmente se desviando do propósito, se desviando dos valores, se desviando dos objetivos da empresa. Pessoal, foi isso que eu identifiquei quando eu li esse código. Né? Eu falei que poderia ser de fato um código de ética, e conduta, né? Porque no centro dele estão as pessoas, estão as relações. E é muito bom ouvir o presidente falando sobre o que ele deseja, o que ele tem visto, ouvir a Luciana também ressaltar essa questão do time, da coesão do time, né? Porque a partir do momento que vocês têm um sistema de integridade como esse, vocês são protegidos. Tá? Então o sistema protege a empresa, evidentemente, porque um sistema de compliance é nada mais do que um filtro, né, que impede que o interesse particular, o interesse privado de cada um de vocês, colida com o interesse coletivo, colida com o interesse institucional. Né? Ela previne conflito de interesses. É simples assim, pessoal. Né? É evidente que tem algumas técnicas, alguns métodos, algumas estruturas, por exemplo, um canal de denúncia que proteja o funcionário que queira denunciar um ato desviado com anonimato. Não é? Mas é simples assim, a gente não tem que complicar e o simples é o que dá mais certo. Então o sistema de compliance baseado em valores, ele parte do princípio que todos aqui sejam boas pessoas. Há uma parte filosófica, pressupõe-se que vocês são boas pessoas. Porque se fosse um sistema baseado simplesmente em repressão, comando e controle,
ele partiria de um outro princípio, da desconfiança. Não, aqui não. O sistema de compliance baseado em valores, como esse, previsto no código de vocês, é um sistema que parte da confiança das pessoas. Tá? Acreditando que as pessoas são boas pessoas. Agora, boas pessoas não cometem atos desviados, condutas antiéticas, crimes, em alguns casos? Por incrível que pareça, sim. Todos nós erramos. Ah, mas eu sou ético, eu tenho os meus valores. Mas muitas vezes o contexto modifica as nossas ações. Né? Todos nós estamos sujeitos aos mais variados vieses inconscientes. São mais de 100 a literatura reuniu. Tanto no âmbito individual quanto no âmbito coletivo. Exemplo do individual, excesso de confiança. É aquele diretor que está excessivamente confiante em determinada iniciativa e não vê, por exemplo, o risco de endividamento da empresa. Quer fazer uma contratação, quer fazer uma compra de uma outra empresa, porque acredita que aquele seja o melhor projeto. Estou confiante nessa iniciativa, nessa operação, mas não olha para os riscos. Esse é um viés inconsciente, um viés individual. Tem um viés coletivo, evidentemente, que são pensamento de grupo. Né? Aí você chega na reunião, vê que todo mundo está de acordo com tal operação e se não tiver uma clareza do propósito, se não tiver um programa de integridade, se não tiver a segurança de expor a sua opinião, essa pessoa vai ficar quieta e não vai perguntar, por exemplo, será que esse projeto, pessoal, ainda que todos estejam de acordo com ele, será que esse projeto não coloca em risco a empresa no médio ou no longo prazo? É isso que o sistema de compliance vai fazer. Criar condições estruturais, sociais, de relacionamento, para que cada um de vocês não cometam deslizes como esse, deslizes éticos. Portanto, o sistema de integridade vai proteger cada um de vocês. Né? Deslizes éticos ou qualquer tipo de infração, evidentemente, de ordem administrativa, criminal, vai proteger vocês para que vocês não joguem o seu nome e sobrenome no lixo, a carreira de vocês no lixo. E a empresa, evidentemente, vendo matérias ou o nome da empresa ligado a algum tipo de escândalo, porque basta uma operação, uma única pessoa para colocar o nome da empresa no lixo da noite para o dia. Em resumo, o sistema de compliance, pessoal, como o próprio nome da empresa diz, visa dar segurança. Segurança para cada um de vocês, para que vocês façam o que tem que fazer diariamente, sem se preocupar com as consequências. Porque na dúvida, acione a Compliance Office. Ou até mesmo antes de acioná-la, eu costumo dizer que o PPP, pare, está na dúvida, ou antes de tomar uma decisão, pare, reflita, pense, pergunte-se, será que essa decisão não vai impactar a empresa no longo prazo? É isso que vocês têm que fazer. Se vocês tiverem consciência de que no dia a dia vocês têm que ter essa iniciativa de parar, refletir e perguntar para si mesmo ou para o Compliance Officer, a chance de materialização de riscos é mínima. Tá bem, pessoal? Então, o que eu queria deixar claro aqui é ter um olhar voltado para a parte interna, para os colaboradores, a parte da prevenção, que é o principal objetivo do sistema de integridade. Tá? Agora, aconteceu algum ato falho, algum desvio, aí a gente tem que ter mecanismos para remediar toda essa situação. Mas isso é quem vai falar, é a Heloísa. Muito obrigado. Bom, agora a parte chata ficou para mim, né? O Marco fez aí essa brilhante apresentação, agora a gente vai trazer as questões mais práticas, né? Vou ter que falar um pouquinho de juridiquês com vocês, bem pouquinho, tá, Luciana? Mas a gente vai tentar aqui fazer um bate-papo, na verdade, não é um treinamento em si, mas um bate-papo, uma conversa. Como o Marco disse, esse treinamento em compliance, esse treinamento em um código de conduta, ele traz para vocês recursos para que todos vocês tenham aí segurança na tomada de decisões. Nós precisamos aqui trazer para vocês, conscientizar vocês, capacitar vocês a tomarem decisões de forma ética, de forma íntegra,
visando sempre a mitigação de riscos, ok? Então, quando eu penso em compliance, quando eu penso em código de conduta, o que eu penso? Em colaboradores, fornecedores, toda a cadeia aí que envolve a Safe Medical, agindo de forma íntegra, correta e ética, mitigando riscos financeiros, reputacionais e jurídicos. Aqui, a nossa ideia e o nosso intuito não é desconfiar de cada um de vocês. Opa, peraí, o que essa moça está querendo, né? Será que tem alguém duvidando que eu sou ético, que eu sou honesto, que eu sou íntegro? Não é nada disso. Um treinamento de compliance, ele visa trazer para vocês todas as armaduras, né? Todas as possibilidades para que vocês, em alguma situação de desconforto, de dúvida, vocês saibam agir de forma correta. Eu gosto de dizer, e vocês vão concordar comigo, que a linha entre o que é certo e o que é errado é muito tênue. Quando a gente tem as regras do jogo muito bem pré-estabelecidas, muito bem claras e definidas, a gente consegue jogar de uma forma muito melhor, né? Apesar de a gente aí tentar jogar um tênis, jogar uma bola, a gente às vezes tenta, brasileiro é metido, né? A gente nem sabe muito bem jogar, mas vamos lá, vamos tentar. Mas se eu sei as regras desse jogo, mesmo não sabendo dominar a técnica, eu consigo aí com certeza ter uma grande vantagem. Então esse treinamento traz para vocês esse objetivo de trazer as regras, as condutas que se esperam e, mais do que isso, um compromisso. A partir de hoje, a gente sai daqui com um compromisso firmado com vocês que estão aqui presencial, com vocês que estão remotamente nos assistindo, que é o compromisso da Safe em realizar aí todos os tipos de negociações baseadas em uma conduta correta, em uma conduta ética. É isso que a gente quer fazer com vocês, firmar esse compromisso, ok? Porque nada dessa nova estruturação não vai ser sucesso, né? Se não contarmos com a responsabilidade de cada um de vocês. Eu gosto de dizer, e aqui até me sinto privilegiada, né, em estar aqui nessa empresa, no Mato Grosso do Sul. A gente sabe, né, Marco? E no Paraná, em São Paulo, no Rio de Janeiro, compliance já está aí mais que na boca do povo. Aqui no Mato Grosso do Sul ainda a gente tem um pouquinho de resquício. Mas estar aqui com vocês falando sobre compliance, eu posso garantir que vocês já vão ter uma segregação natural, né? Falei isso para a Luciana e é verdade. Uma empresa que pensa em compliance, a gente está passando por uma estruturação, esse é um primeiro passo desse quebra-cabeça que vai ser formado, mas uma empresa que pensa em compliance, ela com certeza vai estar sendo separada, né, do joio do trigo. Então esse treinamento visa isso, trouxe aqui para vocês esses slides, deixa eu... Então o nosso grande intuito é esse compromisso de ter aí uma forma inabalável de fazer negócios de forma correta. Trouxe aqui para vocês que a gente parte de grandes avanços, né? Seja na política, seja na área da tecnologia. A empresa de vocês trabalha com isso, cada hora um equipamento novo, a gente tem várias mudanças, né? A pandemia do Covid-19 trouxe grandes mudanças no nosso relacionamento, mas uma coisa a gente não pode mudar, né? Que é, repito, o compromisso de fazer as coisas de forma correta. Seja na negociação de um café, da compra de um café, seja em um contrato multinacional, vamos pensar de forma ética, de forma íntegra. Então a ideia é trazer essa conscientização. O código de conduta de vocês que foi elaborado, que vocês vão participar com a gente durante essa construção desse compliance. Repito, o compliance é uma construção, o treinamento é essa etapa, vocês vão participar junto dele. E o código de conduta ele serve como uma ferramenta, né? Uma ferramenta de consulta para que vocês possam estar aí seguros em qualquer dúvida, né? Consultar esse código e poder seguir adiante de forma mais tranquila e mais calma, ok? Então, a gente vai aqui, os responsáveis, a gente ainda não se apresentou, né, Marco? Mas os responsáveis técnicos, então, por esse treinamento é o Dr. Marco Aurélio, que é advogado em compliance. Hoje ele preside aí a comissão de compliance da OAB Mato Grosso do Sul, com mestrado também e com certificação em compliance pelo INSPER. E eu sou diretora da LEG, Soluções e Treinamentos Empresariais, também tenho mestrado, também tenho certificações em compliance e nos sentimos aqui muito bem capacitados em treinar vocês, conscientizar vocês sobre a importância de cada um para essa nova etapa que a Safe vai estar passando. Com certeza a gente vai aí ter voos muito altos a partir de hoje, ok?
aplicabilidade do código de conduta. Então, para quem se aplica o código de conduta? A primeira pergunta, né, que a gente vai se fazer. Tá bom, mas quem que vai observar esse código? Eu preciso observar? A senhora que serve um café? Só quem faz um cargo de gerência? Quem é um terceirizado? Quem que precisa observar esse código de conduta? E aqui, todos nós que exercemos alguma função em nome da SAFE ou em favor da SAFE, precisa observar esse código de conduta, tá? Então, como eu disse, seja na contratação aí de uma compra e venda de um subsídio muito simples, seja em um futuro contrato internacional que a gente vai fechar, multimilionário, né, Márcio? Amém? Ouvi amém aí de todo mundo, né? A gente precisa, né, observar esse código de conduta. O código de conduta, turma, né? É uma turma. Sinteticamente falando, a gente precisa aqui trazer não só o que fazer, o que não fazer, né, em um momento de decisão, mas também trazer para vocês subsídios sobre a lei anticorrupção. O compliance que a SAFE visa estruturar, ele tem essa pegada, né, de mitigar riscos de corrupção, ok? É um compliance que a gente chama de integridade. Só que a gente não pode exigir alguma coisa de vocês sem que vocês tenham, no mínimo, uma noção básica sobre o assunto. Então, aqui a gente vai trazer para vocês essas noções fundamentais sobre lei anticorrupção e sobre o código de conduta, tá? Vivenciando o código. O que eu quero dizer aqui com vocês nesse slide de vivenciando o código? Quando e como utilizar esse código? Eu gosto de dizer que quando a gente tem aí os funcionários todos alinhados e familiarizados com o código de conduta, é como se a gente estivesse em um barco, né? Vocês vão concordar comigo se colocar todo mundo aqui dentro de um barco e cada um remar de um jeito, para onde que a gente vai? Para lugar nenhum, né? A gente até sabe remar, a gente sabe. É só você colocar, você vai, né? A gente tem uma noção. Mas se cada um fizer de um jeito, em um momento, né, diferente, a gente não sai do lugar. Vivenciar o código é trazer para vocês esse sincronismo na organização. Todo mundo pautado em regras estabelecidas, a gente consegue fazer com que vocês remam, né? Esse barco, que é a nossa empresa, de uma forma muito mais segura, mais leve, e a certeza de que a gente vai chegar e alcançar o objetivo final não fica, né, com nenhuma dúvida. Então, vivenciar o código é isso. Em todos os momentos, né, da vida empresarial de vocês, emitir uma nota, fazer aí o aluguel de algum equipamento, pensem, né, será que o que eu estou fazendo está pautado nesse código de conduta que a Heloísa e o Marco falaram lá no dia 20 de setembro? Esse é o intuito também desse treinamento, ok? Vivenciem esse código. E aqui, já como eu disse, não é um treinamento, não é uma aula, é tentar trazer um bate-papo para vocês. Trouxe umas perguntinhas, e pergunta boa é pergunta que a resposta já está do lado, né? Eu pergunto aqui para vocês, quem é o responsável? Estão falando em compliance, tá bom, mas quem que vai ficar responsável por isso daí, Heloísa? É a Luciana, é o Márcio, é você, é o Marco? Quem que vai ficar responsável por essa nova estruturação, por esse novo patamar que a SAFE vai alcançar? Quem que é? Quem ficará responsável? Alguém já falou isso para vocês? Todo mundo, né? Cada um de vocês vai ficar responsável por esse sistema, por essa construção que a gente está implementando, tá? Sem a conscientização e a responsabilidade de cada um, a gente não vai ter um compliance efetivo. Todo mundo, então, está responsável por esse sistema, ok? E ainda pergunto para vocês, como eu posso tomar decisões éticas quando enfrento uma situação difícil? Repito, aqui a gente não está desconfiando do caráter de ninguém, de forma alguma, até porque se houvesse essa desconfiança, vocês nem estariam aqui, não é verdade? Aqui a questão é o seguinte, situações difíceis vão acontecer, o caos existe, né? Quem é mãe aqui vai saber o que eu estou falando. O caos existe, mas a gente precisa, né, saber tomar a decisão correta no momento certo, porque o cavalo não passa duas vezes, não é? Então, vamos lá. Aqui eu trouxe algumas possibilidades para a gente poder pensar quando diante de alguma tomada de decisão. É uma mudança mesmo de cultura, de comportamento que a gente vai começar a construir, tá? Então, por exemplo, em alguma decisão que você ficou ali meio confuso, primeiro pergunte, o que eu estou pensando é legal? Né? Outra possibilidade, está em conformidade com o código de conduta da SAFE, essa minha atitude?
Outra, é compatível com os valores da empresa, essa minha atitude, essa tomada de decisão está pautada aí nos valores da empresa? A decisão é boa para a reputação da empresa? Seria bom se essa decisão viralizasse ou ocupasse a manchete, né? Fosse aí parar em um Instagram e um Facebook, é questão de um segundo, né? Já tirou o print e não dá para pagar nunca mais. Então, se esse meu ato viralizasse, seria bom? Pergunte isso. Eu, meus amigos, minha família, ficaríamos orgulhosos, né, dessa atitude? Se você tiver não para qualquer uma dessas respostas, né, dessas perguntas, não precisa ser para todas, né? Só para uma, já para. Né? Pare, porque provavelmente você não está diante de uma atitude correta, de alguma atitude aí que não vá acarretar em nenhum prejuízo para a Safe. Se você, né, ficar em dúvida, não sabe se não, mas também não tem certeza que sim, pergunte. A Luciana, que é a Kemi, é a responsável pelo Compliance Officer, né? Está capacitada, gabaritada para trazer para vocês toda e qualquer resposta sobre aí alguma dúvida que você tiver. Então pergunte, né? Faça esse acesso ao seu superior, ao seu colega, sempre pergunte diante de alguma dúvida. Agora, se não, né? Isso aqui eu tenho certeza que vai trazer um bem enorme. Se a sua resposta for sim, vá em frente, porque provavelmente você está diante de uma conduta ética. Então, como você vai vivenciar esse código que foi implementado, que é uma primeira parte do compliance? Assim, se questionando diariamente. Quando você fazer isso todos os dias, né, vai se tornar aí automático e você aí vai conseguir fazer isso com muita naturalidade, ok? Trazendo aquilo que eu falei, aquele sincronismo, né? Todo mundo remando de uma forma bem sincronizada, bem alinhada, elevando aí os padrões de boas práticas da Safe, ok? Alguma dúvida? Agora vamos falar um pouquinho aqui sobre corrupção, né? Por que que a gente está trazendo e por que que a gente vai trazer algumas questões ligadas à corrupção? Como eu disse, vamos passar por essa estruturação, né? Vamos vamos formalizar contratos internacionais em breve, né? Se Deus quiser, em nome de Jesus. E aí a gente precisa estar atento, a gente precisa estar consciente, como o Marco disse, né? Não preciso ser uma má pessoa para fazer alguma atitude errada. O erro está aqui, a tentação existe diariamente. E nós precisamos saber sobre alguns atos de corrupção. A Safe Medical, então os colaboradores da Safe, vocês internos e também externos que de alguma forma atuam em favor ou em nome da empresa, estão submetidos à lei anticorrupção. Nós temos várias leis, né, ao redor do mundo que falam, que proíbem, que mitigam riscos relacionados à corrupção. A nossa lei do Brasil é a lei anticorrupção, que é a lei 12.846 de 2013. E a Safe está, né, se adequando para observar essa legislação em todo e qualquer ato que ela firmar. Quem não estiver, né, em consonância com essa legislação, com as políticas internas da empresa, não vai, né, ter um sucesso aqui dentro, também não vai poder contratar com a gente, ok? Essa lei, que é a lei anticorrupção, que eu estou falando para vocês, ela tem aí uma função de proibir a ordenação ou a instrução de qualquer pessoa a pagar uma propina, comissão ou pagamento impróprio em favor da Safe. Essa lei também vai proibir que, direta ou indiretamente, uma empresa, os seus empregados e, veja, terceiros agindo em seu favor, paguem ou prometam pagar algo de valor a uma autoridade pública. Então vejam que nós da Safe, nós não permitimos, tá, nenhum tipo de conduta dessa forma e nós precisamos de alguma forma mitigar riscos de que isso venha acontecer. Caso você observe que alguma situação possa vir a caracterizar algum ato que a gente vai tratar aqui, lembre-se, reportem, né, questionem e sempre tragam isso para a gente poder conseguir prevenir, detectar e corrigir e remediar, tá? Então vamos lá. Aqui, repetindo aquela ideia, por que estão falando tanto isso para mim? Será que alguém fez alguma coisa errada na Safe e não estão falando? Né? Não é isso. Ó, faço o meu trabalho e obedeço às regras, né? Falando francamente, penso que todos somos empregados éticos. Por que é que colocaram essa moça aí para falar sobre ética para a gente? Será que alguém pensa que não somos éticos? Qual que é a resposta? De jeito nenhum, tá? Não é questão de colocar a honestidade de vocês em xeque,
Mas é importante aqui a gente lembrar que é fundamental para o sucesso da empresa que todos hajam em conformidade com o código de conduta que a gente vai apresentar, com as políticas internas da empresa e com a legislação pertinente ao setor. Principalmente aqui, a gente vai dar ênfase hoje à lei anticorrupção e os seus desdobramentos, tá? Então, nós todos estamos à pressão, né, sob pressão a todo momento, principalmente, né, nessa época de pandemia. Quem ao que falar que não se sentiu pressionado em algum momento, seja na vida pessoal ou na vida profissional, está mentindo, né? Estamos passando aí por uma pressão contínua. E diante, né, dessa pressão, nós precisamos aí agir de forma correta. Então, em face dessas pressões, nós devemos lembrar que nunca a gente pode pegar algum atalho, tá? Por mais atentador que seja, não devemos aí pegar nenhum atalho, ignorando aí as políticas da empresa ou infringindo as legislações pertinentes. Para isso, repito, vamos familiarizar vocês com essas regras, com esses padrões de conduta, para que seja algo muito natural. Já está sendo, né? Vai ficar muito mais aí natural. Aqui a gente está apenas formalizando o que vocês já colocam em prática há tantos anos, né, Luciana? Então, aqui, estou apresentando uma proposta, vamos colocar aí alguma situação prática que vocês possam vivenciar ou já vivenciaram, né? Então, estou apresentando uma proposta para uma empresa estatal de um país em desenvolvimento. Estão fazendo um contrato internacional, ok? Uma servidora pública lá desse país em desenvolvimento insinuou que se ela receber honorários pessoais, né, alguma comissão, alguma gratificação, ela vai assegurar que a sua proposta, aquela proposta que você está faz meses, né, elaborando, seja aí contratada, ok? E aí? Ela afirma que essa proposta, né, que esses honorários, eles são muito bem aceitos no país. Pode até te trazer lá uma legislação. Olha, aqui nesse país, essa prática é perfeitamente cabível. Você pode me favorecer pessoalmente e eu dar aí privilégio para a sua proposta e não tem problema nenhum. E aí, o que vocês fazem? Seguem adiante? Pagam esse valor ou não pagam? Aqui no treinamento parece, né, muito óbvia a resposta, mas na hora do vamos ver, né, aquela vontade de fechar aquela proposta, aquele trabalho árduo podendo ser jogado fora, mas não é tão, nem é tão caro, né, esse valor que essa pessoa está me pedindo, ela trouxe aí um comprovante de que lá no país dela não tem problema nenhum. E aí, vou fazer? Não, né? Não por quê? Porque por mais que lá seja aceito, pode ser que realmente seja, né? Aqui, né, na nossa empresa, não é aceito, né? Na Safe, pagamentos pessoais para ter aí um favorecimento em qualquer tipo de negociação não é aceito, vocês não podem fazer, tá? Então não é um pagamento inadequado, ele constitui uma infração ao Código e à Lei Anticorrupção, que, como eu disse, nós estamos subrogados, certo? Vamos falar aqui. Por que a importância de a gente falar sobre corrupção? Tá? Trouxe para vocês um mapa aí de todo o nosso mundo sobre os níveis de percepção de corrupção ao redor dele. Se vocês... Onde que eu acendo a luz aqui, Marco? Aqui. Aqui, ó. Nosso país, né, vocês podem perceber que quanto mais claro tá aí o mapa, menos corrupto ele é. Quanto mais escuro, mais corrupto ele é. O nosso país, tá vendo aqui, ele não tá dos melhores, né? Ele tem um nível de percepção de corrupção alta. Melhorou um pouco, mas ainda está um tanto quanto ruim. Por que eu falo isso para vocês? Porque a ideia que a gente tem que ter em mente é o seguinte, não é se perguntar se um ato de corrupção acontecer comigo, né? Mas quando um ato corruptivo acontecer comigo. Porque num país onde, infelizmente, a gente tem tanto nível de corrupção, em algum momento isso pode vir a ser deparado na sua mesa quando você menos esperar. Ter esse código de conduta, então, traz para a gente essa segurança e essa clareza de que aconteça o que acontecer, eu vou estar preparado. Ou se eu não estiver preparado, pelo menos eu vou saber onde ir e a quem buscar para me preparar, tá? Então veja aqui, vamos entender um pouquinho sobre a lei anticorrupção.
apesar, tá, pessoal, dos escândalos que a gente tem aí no nosso país, no que tange a legislação, no que tange a lei, a gente é até considerado moderno, né? O nosso país está realmente à frente de muitos outros no que tange a legislação. Nós temos uma lei muito rica que traz várias definições e vários conceitos sobre atos corruptivos. E aí é o que eu disse para vocês. A linha fica muito tênue do que é certo e do que é errado. Às vezes a gente não tem a intenção, não sabe, mas pode estar praticando um ato de corrupção, segundo essa lei que a gente está visando aqui, capacitá-los e conscientizá-los. Lógico que ninguém vai sair daqui expert nela, mas pelo menos o mínimo de noções sobre essa lei, sobre esses atos, com certeza eu garanto que vocês vão ter, ok? Então a lei anticorrupção, a grande inovação, digamos assim, que ela trouxe, né, Marco, foi a possibilidade de responsabilização objetiva. O que isso quer dizer? Que a empresa, que a SAFE, ela pode ser responsabilizada, né, por algum ato lesivo à administração pública que venha a ser praticado por algum de vocês. Então essa responsabilidade, ela cai no colo da empresa se algum colaborador dela realizar algum ato aí que está previsto no seu corpo normativo. Além dessa responsabilização para a empresa, não preciso nem dizer que a responsabilização também pode recair em cada um de vocês, né? Por um ato lesivo que vocês, porventura, vierem a praticar contra a administração pública, não vai acontecer, está amarrado, né? Mas caso venha, é óbvio que também vai ter essa responsabilização pessoal, seja administrativa, seja civil ou seja criminal. O que é uma responsabilização administrativa? É uma demissão por justa causa, talvez, né? Uma responsabilização aqui civil é a possibilidade de exigência de vocês a indenizar a empresa dos prejuízos financeiros que ela porventura vir a sofrer, né? E até mesmo uma responsabilização criminal. Então, é algo muito importante que a gente precisa trazer, que a gente precisa se preocupar, principalmente quando a gente está diante de contratos, né, grandes, ligadas ao ramo da saúde e também com futuros contratos internacionais. Para vocês, então, ficarem quase expert em lei anticorrupção, eu trago aqui para vocês algumas definições, tá? Fica um pouquinho, não sei se vocês conseguem enxergar muito bem, mas a gente já imprimiu para vocês esse documento, tá? Depois vocês vão ter acesso a esse material, caso queiram e tenham interesse em fazer a leitura. Mas o que é corrupção? Tá falando, mas o que é de fato isso, né? Corrupção é todo ato lesivo à administração pública, tá? E veja bem, tanto a administração pública nacional quanto a internacional. Nós precisamos também evitar que esses atos de corrupção aconteçam lá fora, tá? Então, aqui atentem aí contra o patrimônio público, nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Nosso país tem muitos, né, compromissos internacionais e a gente também precisa se atentar a ele. A administração pública, quem que é? Para fins da lei anticorrupção, a administração pública é aqui, ó, toda a estrutura e organização do poder público, compreendendo estados, municípios, União, órgãos, empresas e pessoas, que são os agentes públicos. E aqui, né, já trago o gancho. Principalmente aqui no estado do Mato Grosso do Sul, Londrina, lá no Paraná também, mas aqui no estado do Mato Grosso do Sul nós somos marcados pelo funcionalismo público. Então eu garanto que um de vocês conhece ou tem um familiar, um amigo que é um agente público, né? Veja lá, o que é o agente público então? É toda pessoa que exerce, veja bem, mesmo que de forma transitória ou sem remuneração, seja por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer outra forma de vínculo, mandato, cargo, emprego ou função ao município, estado, união ou órgãos aí da administração pública. Conhecem ou não conhecem algum agente público? É fato, né? E aí a gente precisa ter muito cuidado, conhece vários, né? A gente precisa ter muito cuidado quando a gente for negociar, né, com esse tipo de pessoa. Não por eles serem ruins, nada disso, mas porque, como eu disse, a linha ali é muito tênue. Qualquer deslize, mesmo que não seja nossa intenção,
pode configurar um ato corruptivo, ensejar em penalizações, em quebras de contrato e por aí vai, tá? Então aqui, outras definições que eu acho bacana a gente falar, e o Código de Conduta da SAFE é muito claro em relação a isso. Coisa de valor, tá? Eu posso incorrer em corrupção quando eu dar alguma coisa de valor ou prometer ou oferecer alguma coisa de valor a algum daquelas pessoas da administração pública. E o que é? É dinheiro, é presente, é viagem, é entretenimento, é oferta de emprego, tá? É refeição a trabalho. Tem uma empresa, né, conhecida que teve um grande problema porque era uma empresa de educação, né? E uma dos funcionários acabou dando uma bolsa de estudos, né, para ir conseguir um favorecimento, digamos, pessoal. Então veja que quando eu estou diante de coisas de valor, não é só dar um grande valor, um grande dinheiro, né? Pode ser pagar um teatro. Às vezes a gente está achando que está balando, convida o cliente para um grande almoço, né? Vou levar ele no melhor almoço aqui de Campo Grande, comprar o melhor vinho, né? E posso ainda incorrer em um ato de corrupção. Nosso Código de Conduta, ele traz essas regras, até onde eu posso ir, o que traz muita segurança para vocês em relação a evitar esse tipo de situação, tá? E ato lesivo, o que é ato lesivo? É aquele que causa prejuízo, né? Então a empresa será responsabilizada, veja bem, se qualquer colaborador, por exemplo, prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público. Olha o que eu disse, até grifei aqui. Prometer. Às vezes você nem dá, você só promete. Isso já pode ser enquadrado em um ato corruptivo, tá? O negócio é sério. Suborno, o que é suborno? Corrupção, né? É o gênero. A gente tem várias espécies. Um ato que é uma espécie de corrupção é o suborno. O que é o suborno? Consiste da promessa, como eu disse, oferta, doação, recebimento de algo de valor em troca de um tratamento favorável por uma empresa, autoridade oficial ou agente público. Olha só, pode ser caracterizado através de pagamentos em dinheiro ou qualquer transferência de valor, tangível ou intangível. Tangível é o que a gente pode pegar, intangível é aquilo que a gente não consegue pegar, né? Então é bem complicado. Prosseguindo aqui, então eu trouxe alguns sinais de atenção, tá? Como que a gente pode voltar? Aqui também a ideia do treinamento, né, não é deixar vocês desconfiados, não é bem isso, mas também treinar os olhos de vocês para ficarem atentos, né, a qualquer tipo de possibilidade de algum ato desse vir a acontecer. Então, diga. A gente também não quer deixá-los muito cansados. Eu não sei se vocês concordam em fazer um intervalinho. Vocês querem fazer? Então tá. Então pode ser, vamos tomar um café. Eu me preocupo com essa questão logística, quer dizer, Londrina, não sei se é viável isso. Por nós tá por mim a gente já está caminhando aqui para mais da metade, tá? Vocês que sabem. Vamos dar uma paradinha? Então tá bom. Vou pôr no mute? Tá. Então, o pessoal que está online aqui, a gente vai dar um intervalo de 5 minutinhos e já vamos prosseguir com os sinais de atenção e já adentrar mais aí ao Código de Conduta, tá? Vamos tomar um café e dar um up aí. Então, vamos voltar aí ao nosso treinamento. Pessoal de Londrina. Pessoal daqui também, né? Estão desvalorizando. Vamos lá, então. Como eu disse para vocês, a gente quer trazer esse olhar, né, mais estratégico para cada um de vocês, onde a gente consiga aí, repito, né, mitigar riscos. O que é mitigar riscos? Né? Diminuir a evidência de riscos, como eu disse, reputacionais, financeiros e jurídicos. A gente sabe que os riscos são inerentes, né, à atividade empresarial. Não sei se vocês sabem, mas para um empresário ser considerado empresário, ele precisa correr risco. Se ele não tiver risco, ele não é empresário. Qualquer outra coisa menos empresário. Só que o máximo que a gente puder fazer para mitigar esses riscos, que tiver ao nosso alcance, a gente pode e deve, né? Por que não? E os sinais de atenção
que eu trouxe aqui para vocês nos auxiliam nessa mitigação, tá? Dos riscos relacionados a atos corruptivos. Então, por exemplo, se a contraparte, né, se a outra parte com quem você estiver negociando, com quem você estiver trabalhando, tiver aí fama de suborno, por exemplo, né, já vamos ficar com o pé atrás. Se a contraparte aí pedir uma comissão que é excessiva, que é paga em dinheiro ou de outra forma irregular, concordam que também é um sinal de atenção, né? Se a contraparte é controlada por um funcionário público, algum daqueles nossos amigos que todo mundo tem, né? Seus familiares ou tem um relacionamento próximo com o governo, também, né? Vamos dar um passinho atrás. Contraparte é recomendada por um funcionário público, né? Contraparte fornece ou requisita fatura ou outros documentos duvidosos, se ela se recusa a incluir referência à medida anticorrupção no contrato por escrito. Vocês vão observar que a partir de hoje a gente vai ter esse cuidado de, nos contratos, né, fazer um aditivo, acrescentar uma cláusula, né, para ter esse cuidado em contrato contra a corrupção. Se ela se negar, né, realizar, formalizar, por quê? Está se negando, né? A gente já tem também que ficar atrás. Se a contraparte propõe um esquema financeiro em comum, né, como a solicitação de pagamento em uma conta bancária em um país diferente, aquilo que a gente chama de offshore, né, daquele em que o serviço esteja sendo prestado, ou uma solicitação de um pagamento em mais de uma conta bancária, também são sinais de alerta. Percepção de que a doação para uma instituição de caridade a pedido de um funcionário público é uma troca para uma ação governamental. Também, às vezes a gente está achando que está fazendo uma doação, que está fazendo uma caridade, não é bem isso. Tem um porquê por trás dessa situação, né? Vamos ter também essa atenção. Então, alguns sinais de alerta para que vocês possam ficar atentos. Aqui, como eu disse para vocês, corrupção não está distrito apenas e tão somente a suborno. Uma outra forma de que a gente pode estar fazendo um ato de corrupção é quando a gente tiver algum tipo de conflito de interesse, tá? O que a gente tem aí quando a gente vai ter um conflito de interesse? Sempre que a gente for colocado em uma situação em que a gente tiver que escolher entre um favorecimento nosso, né, pessoal, alguma subjetividade nossa e uma responsabilidade nossa para com a empresa. Sempre que eu estiver em uma posição de que eu tenho que escolher o que é melhor para mim ou o que é melhor para a empresa, eu vou estar diante de um conflito de interesse. E nós estamos também firmando hoje, né, esse compromisso de estar responsabilizados a evitar este tipo de ato, que também é corrupção, né, que é o conflito de interesse. Então nós temos essa responsabilidade de salvaguardar, de proteger as decisões comerciais da SAFE, da empresa aqui, sempre pautadas aí no que é melhor para a empresa e não o que é melhor para o nosso íntimo pessoal. Veja que toda vez que a gente estiver diante dessa decisão, estaremos diante de um conflito de interesse. Mas nem sempre estar diante de um conflito de interesse será um problema. Vai ser um problema, vai poder vir a ser aí uma penalidade se você, mesmo sabendo que está aí, né, com essa tendência aí mais para o que é melhor para você do que para a empresa, você não informar isso para as autoridades da empresa interna competentes, principalmente a nossa Compliance Officer, né, que é a Luciana, como eu disse, e não se afastar dessa tomada de decisão. Então veja, repito, o conflito de interesse existe, não é? Todos os dias, a cada momento você vai ser colocado em xeque, né? Isso aqui é melhor para mim, mas não é melhor para a empresa. Mas o que você precisa fazer? Informa e afasta quando diante de uma decisão, tá? O simples fato de ser colocado essa decisão para vocês não é um problema. Repito, o problema é saber disso, não informar e não se afastar, tá? Então, vamos lá com alguns exemplos, né? Ter uma relação de emprego ou de consultoria com um concorrente ou fornecedor ou cliente é uma possibilidade de conflito de interesse, tá? Usar ativos da empresa, inclusive equipamentos, materiais ou informações, né, dados que a gente está falando tanto por conta de LGPD, para fins pessoais
ou para trabalho externo, não relacionado à sua função, também é um conflito de interesse. Ter uma participação financeira em qualquer transação que envolva a compra ou venda de quaisquer produtos ou aluguel, materiais, equipamentos, serviços ou propriedades da empresa. Ou também um outro exemplo, são vários, né? Só para vocês materializarem. Aceitar de qualquer concorrente, fornecedor ou cliente da empresa dinheiro, presente, entretenimento, benefício cujo valor não seja meramente simbólico, né? Uma caneta, até tem no código de conduta, a gente vai visualizar. A gente pode receber caneta, pode receber xícara, mas espera aí, né? Vai que é uma Montblanc, também não dá uma caneta Montblanc. A gente teve um caso de uma empresa também, não sei se vocês sabem, mas tem um filme, Marco, acho que é da Branca de Neve, Bela e a Fera, acho que Bela e a Fera, que tem umas xícaras, um jogo de xícara exclusivo que só vende na Disney, toda aquela coisa, né? E o cliente descobriu que aquele fornecedor, a diretora, amava esse filme, enfim, presenteou com esse jogo de xícaras, enfim, não é qualquer jogo de xícaras, né? É o jogo de xícaras. Então, receber algum tipo de presente que não seja meramente simbólico, a gente também pode estar diante de um conflito de interesse, tá? Então, vamos lá, né, para o nosso bate-papo, uma pergunta e tentem visualizar esse caso aí na vida de vocês, caso já tenha acontecido, fale, vamos participar para ficar mais dinâmico, vocês não dormirem aqui. Vamos lá, ó. Meu irmão, meu tio, minha tia, sei lá, dirige uma empresa que produz input, insumos, materiais, né, matéria-prima, utilizados em nossos produtos. Pergunto, posso estar envolvido na contratação da empresa do meu irmão? E aí, vocês podem estar envolvidos nessa contratação? Sim ou não? Não. Depende, tá? Não é, veja bem, não é aconselhável tomar uma decisão de compra, né, quando existe um relacionamento pessoal ou familiar, né? Isso também cria um conflito de interesse entre o seu desejo de ajudar o seu irmão e a objetividade na seleção da empresa fornecedora para a Safe. Contudo, veja bem, que é o que eu disse para vocês, se você informar e se afastar dessa decisão, né, de contratação, a empresa do seu irmão pode, né, participar dessa seleção de forma natural, não tem problema. O problema, então, como eu disse, reside no fato de você estar participando dessa decisão, dessa relação comercial com algum parente ou tomado dessa subjetividade, ok? Outra questão também que envolve corrupção, né, além do suborno e além do conflito de interesse, é a defesa da concorrência. Então, hoje também saímos com mais esse compromisso, tá? Firmando esse compromisso com a importância de um mercado aberto, competitivo e desse compromisso da Safe de estar em conformidade com a legislação antitruste e de livre concorrência. Vamos traduzir, né? O que é essa lei antitruste? O que é essa lei de concorrência? É não adotar práticas comerciais como criação de cartéis, fixação de preços, divisão de mercado, limitações à venda de produtos, vendas casadas. A gente sabe que isso acontece no setor médico aqui do nosso estado, né? Troca de informações comerciais ou visões de negócio, né? Que possam infringir as leis de antitruste e na lei de concorrência, tá? Então, nós da Safe estamos aí com esse compromisso e com essa função de, na estruturação do nosso compliance, também mitigar atos relacionados a esse tipo de ocorrência, tá? Então, vamos lá. Olha, com o avanço, né, das vacinas, a gente já está tendo a oportunidade de ter esse treinamento presencial, a gente já estava fazendo online, agora, né, também fazendo presencial, vai voltar a ter congressos, feiras, exposições em breve, né, e vocês provavelmente vão estar participando. E aí pergunto, vocês encontram, né, um velho amigo que hoje é vice-presidente de uma concorrente da Safe nesse congresso, né, nesse seminário, enfim. Durante uma conversa, esse seu amigo, que é vice-presidente dessa empresa concorrente, né, te deu algumas informações sobre a estratégia de preço, sobre tendências futuras. E aí você já, né, após esse treinamento, já ficou muito esperto, já está mais que vacinado. Eu vou sair dessa reunião, eu não quero falar sobre isso. O que vocês acham? É muito radical essa posição ou não? Vocês devem sair?
Não, isso, né? Deve sair. Exatamente, você agiu corretamente. Conforme o compliance que está sendo estruturado, conforme o código de conduta da SAFE, você deve abandonar imediatamente uma reunião, tá? Onde os concorrentes estejam discutindo estratégia de preço, tá? Mesmo que você não use a informação, pode haver a percepção de que você está participando de atividades vedadas à lei da livre concorrência. Sempre que a gente estiver em um congresso ou representando a empresa, a gente precisa lembrar que todos os nossos atos, né, é quem vai ficar estritamente relacionado com a imagem da empresa. A gente precisa muito ter essa cautela. Então, em alguma situação dessa ou parecida, lembrem dessa lei, lembrem dessa função de também nos prevenir em relação a ela. Ok? Agora já passei o juridiquês, né? Vamos falar um pouquinho melhor sobre a SAFE em si. O Marco nos trouxe, a gente está estruturando esse compliance pautado nos valores da empresa. E quais são os valores da empresa? Para quem esse treinamento vai ficar gravado, né? Vai ter a possibilidade de outras pessoas assistirem porventura. Então, se nesse momento você está sendo contratado, né? Não é o caso das pessoas aqui, mas para quem não sabe, quais são os valores da SAFE? Né? A gente é uma empresa com valores organizacionais estabelecidos e exigidos como honestidade, verdade, ética, excelência, integridade, confiança, respeito, diligência, responsabilidade socioambiental, valorização das pessoas, empatia, diversidade, transparência, profissionalismo e trabalho em equipe que vocês já fazem com tanta dedicação, né? Então esses são os valores da SAFE. Quem está aqui com certeza está compactuado com esses valores, quem vai chegar também, né, Luciana? E a gente precisa sempre lembrar deles nas nossas ações. Aqui também acredito que está um pouquinho pequeno, mas esse material, repito, vai ficar disponibilizado para vocês. Eu trouxe aqui para quem ainda não teve a oportunidade ou o cuidado de ler o código, né? O que está escrito lá, afinal? Nós temos aqui os padrões de conduta em um primeiro momento. Então, o que é exigido de vocês, né? O que se espera de vocês, o que vocês já fazem e que está sendo formalizado? Primeiro, buscar a excelência no exercício do trabalho, atuar com cortesia, com presteza, com respeito, honestidade, ética, observando a igualdade de tratamento nas relações de trabalho com os colegas, clientes e um público em geral, respeitar as capacidades, limitações individuais e opiniões, sem qualquer tipo de preconceito, de distinção de raça, sexo, identidade de gênero, orientação sexual, nacionalidade, cor, enfim. Realizar as tarefas atribuídas à sua função com discrição. Em tempos de redes sociais, como é difícil essa palavra, né? Discrição. Vamos ter, né, esse cuidado. Comprometimento, diligência, zelo, rendimento, disciplina, economicidade. O que você pode fazer para economizar o tempo, o dinheiro, os recursos, o patrimônio da empresa, né? Pense dessa forma. Executar as atribuições de maneira segura, ambientalmente sustentável, promovendo a saúde dos funcionários, dos colaboradores, dos clientes, da comunidade em geral e também um ambiente que atenda os requisitos globais para meio ambiente, saúde e segurança. Além disso, participar quando convocado, quando convidado ou quando designado dos programas, eventos institucionais e outras atividades destinadas à capacitação, como esse que a gente está tendo aqui, é um esforço, eu sei que é, a gente sair da nossa zona de conforto, né? Mas seja aí presente nesses aperfeiçoamentos das atividades laborais e a integração entre os colegas e as áreas da empresa. Ser leal à empresa e zelar por sua imagem, por sua boa reputação. Buscar a convivência pacífica, harmoniosa e respeitosa nas relações e no trato com as pessoas no ambiente de trabalho. Aqui a gente fala muito de vocês observarem os seus pares, né? Não só vocês, mas se detectarem alguma falha, alguma possibilidade de uma conduta não, né, em conformidade com o que a gente está falando, denuncie, né, reporte, mas de momento algum a gente quer implantar em vocês essa questão de competição ou de que vocês não são uma equipe mesmo, mas tenham esse cuidado, né, de olhar aí
um para o outro. Buscar ser assíduo, né, pontual e comprometido com a empresa, com o setor onde trabalha e com a eficiência do serviço. Tem uma lenda, né, que, na etiqueta, que é chique chegar com 15 minutos de atraso. Eu não compactuo com isso, né, Luciana? Não é. Não tem nada... Na nossa parte, é 1 hora de antecedência, né? No nosso caso, 1 hora de antecedência. Na nossa, nós advogados, a gente só pode atrasar 15 minutos, por exemplo, uma audiência, senão o juiz já acaba com a gente. No nosso caso, a gente pode chegar 1 hora antes, se chegar 15 minutos antes ou depois, aí já o problema está implantado. Aí, né? Então, né, vamos ser assíduos e pontuais. Aqui também, justificar a ausência e os atrasos, porque a gente sabe que pode acontecer, né, ao superior imediato, comunicando essas ocorrências sempre com antecedência, né, quando possível. Cumprir as orientações superiores, exceto quando ilegais, né, a gente também tem que ter esse cuidado. Não expor negativamente colegas de trabalho, fornecedores e clientes nessas situações em que vocês sentirem a necessidade de reportar alguma falha do colega, né? Tenham sempre essa boa fé, tenham, né, esse cuidado de realmente verificar se aquilo é errado ou não. Não utilizar indevidamente o logotipo da empresa, isso é muito importante frisar, né? Ou comentar ou compartilhar nas redes sociais qualquer assunto de caráter restrito ou sigiloso que envolvam suas atividades, assim como em uma feira onde você está representando a empresa, nas redes sociais você também representa a empresa, é preciso ter esse cuidado, né? Não utilizar recursos humanos, físicos ou financeiros da SAFE para execução de atividades partidárias. Não realizar atos políticos ou qualquer tipo de propaganda político-partidária. A gente está, né, em um momento bem delicado em relação à política. Vamos tentar não emitir muitas opiniões, né, dependendo do lugar que você tiver. Não coagir ou aliciar subordinados a filiar-se à associação profissional ou sindical ou a partido político. Nem participar de campanhas ou eventos de natureza político-partidária, também a gente teve esse cuidado, né? Conhecer e cumprir o presente código com observação que eventuais violações poderão resultar em um processo disciplinar e também em sanções administrativas, incluindo a demissão. Então, é um pouco maçante, a gente está lendo isso aqui, mas é para deixar não passar, né? Vocês precisam se conscientizar e ter conhecimento deste código, tá? Perguntinha então, né, materializando. Frequentemente um colega de trabalho faz comentários pessoais sobre a minha aparência e me deixam desconfortável. Alguém já se sentiu assim, né? Já pedi para ele parar, mas não adiantou. O que posso fazer? Você pode e deve buscar ajuda, tá? Você pode falar com o seu gerente, recursos humanos, departamento jurídico, repito, compliance officer, tá? É importante para a empresa, veja bem, que todos os empregados se tratem mutuamente com respeito e dignidade. Isso está no código, isso é uma norma, isso é um valor da empresa. Vocês precisam ter esse respeito. Não aceitem, né, comentários ou alguma brincadeira que invada aí a esfera do que te atinge de fato. Outra questão aqui também que envolve esses padrões de conduta que a gente veio falando. Ó, você se empenhou para fechar uma grande venda, né, antes do final do trimestre. Mas, infelizmente, o cliente estava de férias na última semana do mês e não aceitou assinar o contrato antes do encerramento do trimestre. Já aconteceu isso com alguém de vocês? O seu gerente deseja que sua equipe atinja suas metas e determinou que você fizesse toda a documentação em data do trimestre anterior. Você deve fazer isso? O que devo fazer se me mandarem adulterar informações financeiras ou indicadores operacionais, quantidade de pedido, contagem representativa, unidade, etc., para atingir as metas? O que você deve fazer? Não fazer, né? Não fazer, de forma alguma. É incorreto registrar vendas ou datas falsas. Você deve negar-se aí a realizar qualquer tipo de adulteração em documento, né? Faça isso, não faça isso, na verdade, e lembre-se de reportar esse tipo de situação caso venha acontecer para os seus representantes, ok? Outra questão aqui,
relacionada às redes sociais, que também a gente viu que é um padrão esperado, né? Suponhamos que você deseja postar no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, né, em alguma rede social a qual você faça parte, uma foto, né, de um dos stands que a gente vai agora voltar a participar. E você quer, né, dar uma provocada nos seus concorrentes. Você vestiu tanto a camisa da Safe que você quer colocar uma legenda bem, né, provocativa. Aí você resolve colocar assim: a Safe Medical tinha o melhor stand nessa exposição. Iremos aniquilar nossos concorrentes com os novos modelos que estamos prestes a lançar. Este ano, nossa participação de mercado deve explodir. Bem radical, né? E aí, devo postar? Devo fazer esse tipo, né, de provocação em meio a uma rede social, né? Ou outra situação nesse sentido? Não, né? Você não pode publicar nada nas redes sociais em nome da empresa. Tenham muito cuidado. As redes sociais é de uso particular de vocês. Quando forem realizar alguma coisa em nome da empresa, veja se essa postagem, se essa legenda, se essa foto se coaduna, né, com o que a empresa está propondo. Parece uma coisa também um pouco óbvia, né? Mas a gente já viu vários escândalos sendo originados por algum tipo de postagem de algum funcionário que não teve uma má intenção, mas acabou realmente trazendo um grande prejuízo na reputação da empresa. E o Márcio vai saber, né, Márcio? Olha o tanto, né, de passos que você teve que passar para construir a imagem da Safe, né? E você pode perder em questões de segundo com uma postagem equivocada. Então a gente tem que ter muito, muito cuidado mesmo, tá? As publicações em mídias sociais devem ser factuais, devem ser concisas, sem o uso de sarcasmo, exageros e sem tirar conclusões desnecessárias ou prematuras, ok? Algumas condutas também vedadas que estão expressas no código de conduta de vocês, já estamos aí caminhando para o final, tá? Prometo, que tem aí essa necessidade de prevenção a atos de corrupção, a gente vai falar um pouquinho, tá? Então, para evitar toda e qualquer forma de fraude ou corrupção, bem como atuar com prudência e prevenção, os colaboradores devem ficar adstritos e orientados a, primeiro, se abster de envolver em situações que comprometam a isenção dos seus atos, é aquilo que a gente falou de conflito de interesse, pela possibilidade de obtenção de vantagem indevida de qualquer natureza para si ou para outra pessoa, seja pelo comprometimento de sua função em razão de afeto ou desafeto, né? O ódio e o amor estão ali juntinhos. Em nenhuma circunstância será permitido oferecer pagamentos, presentes, gratificações, comissões ou vantagem de qualquer valor a clientes como incentivo ilegal para compra, para aluguel, para recomendação, para utilização, promoção para compra ou aluguel ou prescrição de produtos distribuídos e comercializados pela Safe. O termo clientes, lembrando daquela aplicabilidade, aquele primeiro slide, engloba qualquer pessoa física, qualquer pessoa jurídica em uma posição de compra, de aluguel, de recomendação, utilização, promoção para compra ou aluguel ou prescrição de produtos distribuídos pela Safe, tá? Assim como os terceiros. Ao identificar situações de risco relacionadas à fraude ou corrupção, informar o fato a área responsável pela gestão de risco. Também é um código, uma conduta aí que está estabelecida. Resistir a pressões dos colegas, a gente sabe que tem, né? Superiores hierárquicos, contratantes interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benefícios ou vantagens indevidas. Além disso, vocês também não devem aceitar nenhuma espécie de gratificação, comissão, presente, hospitalidade, vantagem de qualquer espécie de terceiro em troca de qualquer favorecimento legal ao ofertante. Olha aqui como o nosso código é claro. Não se caracterizam como presente os brindes desprovidos de valor comercial, tais como agendas, canetas, copos distribuídos habitualmente. Lembra dos exemplos, né, que eu dei. Sempre tendo bom senso, né, uma razoabilidade e uma proporcionalidade, não tem problema nenhum. Os pagamentos ou reembolsos a serem realizados pela Safe devem ocorrer somente mediante transferência bancária. Todos já sabiam disso? Ou boleto bancário,
sendo vedado o pagamento em espécie e ainda obrigatória a apresentação de recibos originais ou outra documentação comprobatória de despesa. É permitido também um oferecimento de refeições comedidas, né, a clientes a título de cortesia comercial, desde que seja casual e com a finalidade de interação comercial, oferecida de uma maneira e em um ambiente propício para a troca de informações e com a participação de um representante da SAFE. Né? A gente não precisa levar no restaurante mais caro, comprar o vinho mais caro, né? Algo bem comedido. É proibido oferecer ou pagar por qualquer evento de entretenimento, recreativo ou comemorativo a clientes. Além disso, os acordos comerciais devem ser sempre por escrito e serem aprovados seguindo os processos adequados assinados pelas partes, incluindo um responsável que exerça a função de direção da SAFE Medical. Ok? Vamos lá. Um amigo é candidato a um cargo eletivo e pediu o meu apoio em um comício que será feito fora do horário de expediente. E aí, isso pode ser um problema? Você pode ir lá no comício do seu amigo que vai aí participar de um cargo eletivo, que vai ser candidato, vai sair a candidato, a vereador, a senador, sei lá, você pode ou não pode? É horário de expediente? Olha, assegure-se apenas a deixar claro que o seu apoio é pessoal e que você não está falando em nome da empresa. Você tendo esse cuidado, você pode participar sem problema nenhum, tá? Aqui em relação ao patrimônio, também é algo que a gente precisa falar que está no Código de Conduta, tá? São condutas esperadas dos colaboradores da SAFE no que diz respeito ao trato para o patrimônio. Primeiro, observar e respeitar as normas de segurança das edificações, colaborando para a prevenção de acidentes, zelar pela conservação do patrimônio da empresa, incluindo produtos comercializados, equipamentos individuais ou coletivos, disponibilizados para o exercício das atividades profissionais. Que mais? Manter limpo e em ordem o local de trabalho, utilizar os insumos de forma consciente, sempre zelando pela economia de água, energia elétrica e de suprimentos do escritório, como papel, canetas, impressões e cópias tipográficas. Às vezes o funcionário não sabe o quanto a empresa perde, né, por uma falta de cuidado. A gente fez um treinamento recentemente, só para vocês visualizarem um outro ramo, em uma empresa do agronegócio. E a empresa estava perdendo cerca de 5 milhões de reais por ano apenas por falha, né, operacional na aplicação de herbicida de veneno. Os funcionários não tinham ideia, né, de como isso impactava. Então é muito importante a gente ter essa noção de ter esse zelo, de ter esse cuidado, né? A gente pode evitar muitos gastos e outros riscos também. Em caso de desligamento das atividades, sempre procure devolver qualquer patrimônio cuja posse detiver e não apagar registros de trabalho, dados e informações pertinentes ao setor onde tenha trabalhado. Não retirar das dependências da empresa sem a devida autorização quaisquer materiais, bem móveis ou equipamentos, nem utilizar quaisquer textos, dados, informações operacionais ou programas de informática cuja propriedade intelectual seja da SAFE, ok? Então vamos lá, sou colaborador da SAFE e recentemente eu conversei com um colaborador de uma empresa nova que é nossa fornecedora, tá? Ele pediu algumas especificações para ajudar a atender o público. Dei a ele algumas informações relacionadas aos nossos produtos, tá? E aos nossos processos técnicos e também aos nossos projetos. Posteriormente, um outro colega, comentei essa questão e o colega me perguntou se antes de eu transmitir essas informações, se eu havia verificado se aquele fornecedor havia assinado um acordo de confidencialidade com a SAFE. E eu não tinha verificado. Já aconteceu isso? Pode acontecer, né? O que você deve fazer? Entre imediatamente, né, em contato com o gerente ou com a Compliance Officer. Talvez esse fornecedor ele já tenha, né, em algum outro momento, realizado essa assinatura. Mas caso ele não tenha, né, você deve sempre confirmar isso antes de transmitir qualquer informação. E se por acaso o fornecedor não tiver assinado,
a gente precisa entrar em contato para, de alguma forma, remediar o mais rápido possível esse eventual risco em relação ao patrimônio da empresa, que não é só o patrimônio material, né? E também o patrimônio imaterial intelectual. Também tem no Código de Conduta de vocês algumas questões sobre segurança da informação e acesso a sistemas eletrônicos, tá? São de propriedade da SAFE as informações, os programas, sistemas, documentos e as metodologias desenvolvidas ou em uso pela empresa, mesmo que, veja bem, o colaborador tenha participado de seu desenvolvimento. Para preservar a segurança e o acesso a eles, o colaborador deve observar as seguintes condutas. Veja bem, primeiro, sempre manter o sigilo de informações confidenciais a que tiver acesso em razão do seu exercício profissional, utilizar o e-mail institucional apenas para assuntos profissionais, isso é de fato um dilema, né? Informar ao setor responsável suspeita de vulnerabilidade que possa comprometer a segurança de informação, que devam se manter sigilosas ou que possa resultar no uso indevido. Não divulgar, repassar ou comentar informações sigilosas, privilegiadas, estratégicas e relativas a atos ou fatos relevantes. Também não compartilhe suas senhas, isso é muito importante, e formas de acesso aos sistemas eletrônicos disponibilizados para o desempenho de suas atividades. Mais ainda duas, cumpra as normas e diretrizes de segurança da informação e também não divulgue ou faça uso indevido de informações privilegiadas em proveito próprio ou de terceiro, obtida em razão das atividades exercidas. Por vezes, vamos lá se vocês materializam essa situação. Eu uso o computador da empresa para fins pessoais. Quem nunca, né? E aí eu faço coisas simples como verificar minha conta bancária ou enviar e-mails para minha esposa ou para o meu marido para combinar quem vai buscar as crianças. E aí, isso é permitido? Olha, o uso pessoal razoável dos recursos da empresa não é proibido, tá? Contudo, você deve lembrar que não é permitido ver ou enviar material inadequado ou ilegal, nem instalar softwares não aprovados, mesmo ao usar os computadores da empresa para fins pessoais, tá? Seu uso também não deve interferir com o seu trabalho rotineiro. Em caso de dúvida, lembre-se, sempre pergunte, sempre reporte qualquer informação à Compliance Officer. O uso inadequado de computadores da empresa pode resultar na aplicação de medidas disciplinares. Aqui eu trouxe para vocês também uma questão, a empresa também vai passar por uma estruturação de conformidade em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, também é algo que a gente precisa se preocupar, tá? E a gente já trouxe algumas dicas de como vocês também ficarem aí em alerta para não incorrer em risco de um vazamento de dados futuro. Então não faça upload de arquivos categorizados, isso aqui não está no Código de Conduta, tá? Mas são aí dicas para vocês. Não utilize ferramentas não corporativas como WhatsApp, e-mail pessoal para fins de compartilhamento de documentos. Não sei se vocês sabem, mas teve até um problema aqui numa empresa aqui de Campo Grande, onde a gente teve aí erro no envio de laudo médico, né? Mandou para o paciente errado, mandou o laudo para a paciente que ela estava com câncer e não era, a paciente foi fazer ressonância, aquele furdunço até descobrir que o laudo não era dela, né? Então, evite lá enviar documentos via WhatsApp pessoal, não compartilhe uma mesma senha de acesso aos ambientes de armazenamento, não utilize dispositivos externos de armazenamento como pendrives ou HD externos, tá? Para transferência de arquivos e também não deixe documentos impressos com dados pessoais e sensíveis sobre as mesas ou impressos aí um ambiente fácil. Também é uma dica que vocês podem fazer no dia a dia, tá? A gente sabe, hoje até coloquei aqui para vocês, que os dados hoje no mundo corporativo eles são muito bem avaliados e são aí submetidos a crimes cibernéticos, né, Marco? Então a gente precisa também ter cuidado com isso. Também é uma fase de estar em compliance, observar essa questão da LGPD, tá? Tanto é verdade que as maiores empresas e mais ricas do mundo são aquelas empresas que têm uma grande base de dados, né? Amazon, Facebook, Google. Então a gente precisa realmente ter um cuidado em relação a isso. Turma,
pessoal, né, Safe Londrina, Safe Campo Grande, o código de conduta, então, ele não pode abranger todas as situações ou sanar todas as dúvidas, tá? Você pode ter aí vários questionamentos em relação a algum tópico, a gente está aberto aí para dúvidas, mande para a Luciana, eu e o Marco vamos ter aí grande satisfação e uma honra em tentar auxiliar vocês da melhor forma possível, tá? Sempre tente se familiarizar e usar o código de conduta e as demais políticas internas da empresa, tá? Lembrando, todos são pessoalmente responsáveis por desenvolver, tá? Está em desenvolvimento e também por fortalecer essa cultura de conformidade que nós estamos aí firmando esse compromisso hoje. Caso você suspeite de infração à lei, ao código de conduta ou alguma política interna ou tiver conhecimento de outras atividades impróprias, né, na SAFE, você é obrigado a denunciar imediatamente, ok? Quanto mais cedo você levar essa preocupação para a empresa, mais cedo a gente vai conseguir investigar e mais cedo as medidas serão tomadas. Em outras consequências, inclusive processos judiciais, as infrações ao código podem determinar a cessação de qualquer relação de confiança, negócio, vínculo empregatício ou qualquer relacionamento com a SAFE, inclusive quebra de contrato com alguma empresa que não se coadune com o que a gente está tratando aqui, ok? Vamos lá. Observei uma situação que pode ser uma infração política, às políticas da empresa, ou até mesmo alguma lei. E penso que meu supervisor também notou. Se o seu supervisor, né, optar por ignorar essa situação, o que você deve fazer? Ah, meu superior não falou nada, eu vou ficar bem quieto, né? Não faça isso, né? Reportar infrações ou suspeitas de infração à lei ou ao código de conduta não é apenas essencial para o bem-estar da SAFE, como também é obrigatória para todos os empregados. Se o seu supervisor resolveu ficar silente, não faça isso, ok? Aqui, turma, então, finalizando, eu acho que ficou muito bem claro para vocês que a empresa está passando por essa estruturação de compliance, que vocês já estão muito bem, né, familiarizados com muitas das coisas do que a gente falou aqui hoje. A questão é só a gente seguir, formalizar, materializar e repetindo como o Marco disse. Vocês vão continuar sendo vocês mesmos, só que com mais confiança na tomada de decisões que vocês porventura tiverem que tomar, sabendo aonde vocês podem se direcionar em caso de alguma dúvida ou onde fazer uma determinada consulta. Compliance nada mais do que estar em conformidade, né? Que, como a Luciana disse, se origina do verbo inglês to comply, que em síntese é satisfazer as imposições de ordem legal ou de ordem interna da empresa, tá? Aqui trouxe para vocês uma frase para terminar esse treinamento. Convido vocês, a gente vai fazer a assinatura do termo, tá? Fiquem aqui um pouquinho. Nós todos devemos, né, ter a coragem moral de fazer o que é certo, mesmo em circunstâncias difíceis. É esse o nosso convite, é esse o nosso compromisso que estamos firmando hoje. Espero que vocês saiam, né, daqui com essa responsabilidade assumida e com certeza capacitados em ser uma empresa aí em compliance e que vai voar aí grandes voos, eu tenho certeza disso. Como eu disse, a segregação vai ser natural, vocês vão aí realmente ter essa separação, de fato, a vantagem competitiva, maior confiabilidade em relação aos consumidores. Uma empresa em compliance é, de fato, outro nível. Né, Marco? É isso. Obrigada, espero aí que vocês tenham gostado. Luciana, quer fazer algum fechamento? Marco, quer fazer? Não, eu gostaria de fazer duas, talvez três considerações. É porque cada sistema de compliance, ele é específico na medida que satisfaz as demandas e principalmente os riscos de cada empresa. Então, cada empresa tem o seu programa de compliance. Né? E é algo muito dinâmico, porque você pode, por exemplo, prever num código de conduta os riscos inicialmente identificados. Mas ao passar do tempo, ou mesmo ao ter uma nova legislação sobre determinado assunto, esse código precisa ser
revisto. Então, esse é um ponto importantíssimo que vocês precisam ter em mente. O compliance é algo dinâmico. Ele vai se atualizar conforme novos riscos relevantes para o negócio da empresa, enfim, terem a possibilidade de materialização desses riscos. Então, código deve ser atualizado sempre. A outra observação é que ficou muito claro aqui que o que ficou descrito nesse documento, que é o principal documento da empresa, em termos de prescrição de condutas, é que a Safe Medical está muito alinhada ao que há de mais moderno hoje no que se discute com relação à governança, à boa governança. Não é? A Safe, eu fiz questão de destacar o papel das pessoas. Pessoas é um pilar da responsabilidade social da empresa. Ao lado do meio ambiente, portanto, da sustentabilidade e do lucro. Né? A responsabilidade social da empresa ela está baseada em 3 pilares. Os 3 estão nesse código. E indo além, a estratégia de responsabilidade social da empresa, hoje, ela foi ampliada e melhor alinhada. E nós temos hoje o ESG. É uma sigla inglesa que diz respeito ao meio ambiente, ao social e à governança. Tudo está aqui. Em termos prescritivos, em termos meramente teóricos. Mas não há como negar que, numa boa interpretação, com boa vontade, vocês abraçaram os mais modernos tópicos. Agora cabe a vocês colocar em prática. Né? E colocar em prática compreende ampliar o que vocês já deram. Vocês estão de parabéns. Eu e a Elo conhecemos a realidade das empresas do Estado e, para vocês terem uma ideia, algo que eu não falei aqui antes, é a primeira empresa com quem eu faço, ainda que um tópico apenas de compliance no Estado. Eu moro em Campo Grande, mas meu serviço é só para fora do Estado. Paraná é um deles. Maringá, especificamente, a gente atende lá. Agora, é um programa em construção. Então, vocês vão avançar nos demais pilares, né? Nós chamamos assim de pilares do programa de compliance. E um dos principais pilares de um programa de compliance efetivo, de um sistema de gestão de compliance, é o canal de denúncia. E várias vezes a Elo citou. Citou, por exemplo, em um tópico em que vocês devem resistir à pressão dos seus pares, dos diretores. Não é fácil. Empresa alguma. Isso é uma área sensível, um red flag. É difícil, principalmente para o superior hierárquico. Mas se a empresa disponibilizar para vocês, colaboradores, um canal de denúncia que garante o anonimato, ou seja, vocês vão fazer a denúncia, não serão identificados. Um canal imparcial, um canal que esteja fora da empresa e que tenha um administrador isento. Esse é o canal para vocês quebrarem um modelo de conduta que pode estar sendo exercido, mantido há anos. É por isso que eu citei a questão dos vieses cognitivos coletivos. Né? O rumo, a gente, poxa, mas todo mundo faz assim. Mas não significa que todo mundo faz assim, não significa que isso é certo. Então você pode levar essa informação através do canal de denúncia. E o canal de denúncia, para qualquer avaliação, para qualquer monitoramento, para qualquer selo que comprove a qualidade do sistema de integridade, é um dos pilares que mais pontuam. Para você ter o selo Proética hoje, da CGU, do Instituto Ethos, enfim, você precisa ter um canal de denúncia. Então, avancem. A tendência é vocês construírem uma imagem de longo prazo, se posicionarem, se distinguirem, criar valor. E aí essa empresa, se hoje está completando 10 anos, foi completado no dia 28 de agosto, não é isso? Vocês completarão décadas e décadas. É assim que as melhores empresas estão se posicionando, demonstrando para todos os stakeholders, para todas as partes envolvidas, de alguma forma, indiretamente ou diretamente a empresa, que vocês estão no caminho da confiança. Porque eu não quero
me relacionar com qualquer profissional ou com qualquer empresa que não me transmita confiança. E a tendência é só isso. Né? A questão do propósito. Agora com a pandemia, o maior gestor de capital do mundo, da BlackRock, escreveu uma carta que revolucionou o mercado de ações no Brasil. E agora essa parte migrou também para as empresas, que é a empresa com propósito. As empresas com propósito hoje estão recebendo recursos, aportes financeiros. Então veja a importância, em termos mercadológicos, de ter de fato um programa de integridade. Tá? Então eu queria parabenizá-los mais uma vez, senhor Márcio, Luciana, por darem esse pontapé inicial. Não é fácil, sei muito bem que não é fácil, mas vocês deram esse pontapé, startaram o processo. Agora é continuar. Tá? E como a Elô disse, podem contar com a gente. Perguntas, fiquem à vontade. Isso aqui é para ser um diálogo, o dia a dia de vocês é para ser baseado na comunicação, no diálogo, na transparência. É assim que vocês vão driblando os vieses, os dilemas éticos. Estamos à disposição. Eles não conseguem interagir lá de Londrina, né? Será que eu não consigo? Nós abrimos um canal para eles fazerem a pergunta do WhatsApp e aí a gente colocar aqui no palco. Mas qualquer coisa a gente fica também à disposição para depois, né, Luciana? A gente fica aberto a isso. E repetindo, né, a ideia é essa, familiarizar vocês com o que vocês já fazem, né, mas terem uma noção melhor dessas regras, né, e desse comportamento esperado e trazer essa sincronia, né, Marco? Alinhamento, organização. Compliance, como o Marco disse, não é só regra, não é só imposição, mas é uma harmonia entre todos os colaboradores, entre os funcionários, a partir dessas condutas alinhadas, né, com a ética, com a transparência, sempre pautadas em muita informação, né? Por isso que um dos pilares, né, desse treinamento, dessa estruturação de um sistema de compliance é um treinamento, esse encontro com a equipe é fundamental, né? E agradeço a participação de vocês, sei do cansaço, sei da pressão, todos muito empenhados e a gente fica aberto. Agora eu vou pedir para assinar, posso já começar aqui, Luciana, por favor? A senhora me empresta a sua caneta? Eu vou fazendo tipo uma chamada mesmo, vamos relembrar a época de escola, né, Marco? Helena Maria Vicente está aqui. Pode encerrar, né, Luciana, a transmissão? Pode encerrar. Ah, então tá. Então, dá licença. Pode falar lá? Ao pessoal de Londrina, meus sinceros agradecimentos, ficamos abertos aí para eventuais dúvidas e contamos com vocês nesse compromisso firmado hoje, no dia 20 de setembro, em uma safe aí em conformidade, em compliance, disposta aí a ter um compromisso inabalável em fazer negociações de forma correta. Um abraço aí a todos. Feito?